Pessoal, eu já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes de a gente iniciar aqui, né, o C de Segurança e Eletricidade, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Unidigital, tá? Depois das dicas aí do Unidigital, nós voltamos à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu mostrar. Ó, eu confirmei aqui. É dia 9, tá? Dia 9 que vai ser o momento presencial. Mas aí se caso, porque no primeiro horário que eu tinha aqui, tava prevendo ele, esse aqui é o dia 9 do 5, né, do próximo mês, tava prevendo para dia 18, tá? Mas assim, eu vou confirmar novamente aqui, que às vezes o pessoal muda lá de horário, não sei se falaram alguma coisa com vocês. Mas no última atualização que eu recebi, tá para o dia 9 do 5, tá? Falar alguma coisa para você aí, ô Valdir? Não, eles não falam nada não. Falou que tem aula, sábado tem aula para nós. Mas será que é eletricidade ou é ainda a instalação? Que eu não tô lembrado aqui, deixa eu ver. Não, nós Instalação, deixa eu ver. acho que tá instalação, mas não tá nessa segurança não. Tá instalação ainda. Sábado A passado nós fez? instalação. Isso. Ah, então eu vou olhar aqui para ver se tem alguma atualização aqui. Porque eu tava olhando aqui, né, fazendo correção mais cedo, é por isso que eu deixei as duas abas abertas aqui. Aí eu olhei aqui e falei, bom, pelo menos aqui parece que a instalação está fechada, né? Então vai ter mais uma aqui, tá? Aí eu vou entrar em contato para confirmar, tá? Então, aula vai ter, né? Mas só que provavelmente não é de segurança e eletricidade. Porque no último que eu recebi que eu estava criando o cronograma, né? Aí tá lá falando que é dia 9 do 5. Aí geralmente segurança, às vezes é dois, às vezes é um momento só, tá? Então Sim. vamos lá. É, Deixa eu ver. Não, esse daqui não tem. Deixa eu ver se tem algum material extra. Não. Aí eu tava olhando aqui, pessoal. Pelo cronograma, só vão ter 3 aulas, tá? E daí ela vai terminar uma semana antes do que eu tinha imaginado aí. Mas aí o que que eu fiz? Que o bom é a gente ter 4 aulas, né? Essa primeira aula aqui, para a gente falar mais aprofundado. Eu sei que eu aproveitei a última aula de instalação predial para a gente poder até reduzir o tempo aqui de segurança e eletricidade, né?
já comecei a falar, o site do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Mas aí, hoje eu vou mostrar ele, tá? E aí a gente analisa aqui o questionário, né? A gente dá uma analisada nele aqui, vê a- as questões. Eu nem lembro quantas questões são, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum. É porque eu estava procurando, que eu sempre faço um. Quando é questionário, eu faço umas análises aqui, mas só que na forma de apresentação. Mas aqui, agora que eu estou lembrando. É porque ele modificou a novo questionário. Aí desse novo, eu acho que eu não tenho apresentação, mas não tem problema não. A gente abre aqui na plataforma e vai fazendo a análise aqui. Então, como só tem 3 aulas, se nessa terceira aula lá do dia 29 eu não conseguir falar da parte 1 e 2, porque hoje eu estou pensando em fazer essa introdução, né? Mas o, o questionário do dia 22 a gente analisa a atividade 1. Basicamente, a atividade 1, a 2.1, a 2.2, elas estão interligadas. E aí tem as atividades, né? Eu tenho um formulário, que é um formulário parecido com esse daqui, a tarefa, ó. Eu vou até repetir aqui. E aqui a gente vai aproveitar e falar de prontuário aqui, ó. Deixa eu ir nesses do Davivo. Vou pegar esse aqui da Bahia. Tem vários equipamentos. Deixa eu fechar isso aqui, que eu estava dando aula ao pessoal de CEP. Isso daqui, pessoal, é um documento que nós, né, da engenharia, da eletrotécnica, nós somos habilitados, tá? Eu até dei uma olhada aí quanto à eletrotécnica. Nós somos habilitados para executar esse documento, executar esse estudo, mas eu vou confessar para vocês, pelo menos até a época em que eu me formei, pouco era falado na Federal, tá? Eu tenho colegas aí da Federal que, inclusive, hoje atua como professor. Federal, é, o Instituto Federal, né? A antiga Cefet, a Universo, Católica, falo da Católica que eu me formei lá, né? Eu estou falando só dessas instituições, né? Eu me formei, foi lá em final de 2008. Não se falava muito, pode ser que até hoje, né, tempos novos aí o pessoal está falando, mas não era comum no curso de eletrotécnica, no curso de engenharia elétrica, falar de prontuário das instalações elétricas. Isso daqui é uma documentação, é como se fosse um laudo, sabe? É uma juntada de documentos muito, mas muito importante para a gente. Inclusive, isso daqui se aí, tem muita empresa que não tem esse documento e por ela não ter, pode ser que ela esteja incorrendo em alguma não conformidade. Por exemplo, antigamente, assim, a concessionária de energia, todo e qualquer serviço, ó, poda, instalação, ligar cliente novo, residencial, comercial, industrial, tudo era por conta da concessionária. Depois vieram a terceirização, ou seja, você participa do pregão eletrônico da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e você pode, esse dia mesmo, eles fizeram um pregão, pena que eu não consegui assistir, né, participar,
sobre linha de transmissão, tá? Então você participa da licitação e aí você pode fazer o lance e pegar serviços de manutenção de redistribuição, manutenção e construção de linha de transmissão, né? Tudo, tudo você imaginar. E antigamente era só a concessionária que fazia esse tipo de serviço. E, por exemplo, aí com essa terceirização, apareceu uns eletricistas que o pessoal chamava de gata, umas empresas que chamavam de gata. As gata, não sei se você já ouviu falar, as gata eram as empresas que contratavam alguém que tinha um treinamento não formal, né, como eletricista de distribuição, e aí por ele não ter esse treinamento não formal, ela aproveitava, explorava esse profissional, né, e trabalhava que nem um condenado. Aí, como ele não tinha um treinamento formal e tal, além dele receber menos do que ele deveria, né, ele também passava risco, porque ele não tinha um treinamento completo, tá? É aquela história, você interagir com instalações elétricas não é uma coisa, ai, eu estou sentindo um chakra que eu vou ser eletricista. O mestre Senin me falou que eu sou eletricista. Minha mãe me falou que eu estou com carinha de eletricista. Não existe isso, pessoal. Nós temos que ter a ciência que a eletricidade ela é perigosa, inclusive a segurança de eletricidade, né? Eu comecei a falar isso, aproveitei que vocês tiveram muitas aulas aí de instalação predial, né? É, ela tem a periculosidade, né? Então, se você interage diretamente com a instalação elétrica, você tem direito ao adicional de periculosidade, que é 30% aí incidindo do salário mínimo aí. Então, se você é, tem o risco, né, de choque elétrico, interage direto, você tem um direito a esse adicional, tá? Se você é projetista, aí já é diferente, né? Você não está interagindo diretamente com a instalação elétrica, você está usando no máximo ali um computador. Não que você não tenha que considerar, né, no projeto a segurança e eletricidade, mas você propriamente, você não vai estar incorrendo em risco. Então, se caracterizar risco, né, igual eu até mostrei para vocês, acho que foi na penúltima aula, um laudo, né? Eu aproveito instalação predial, né? Um laudo, né, provando que o funcionário tinha o direito a receber esse adicional aí de periculosidade, tá? Então, o prontuário, ele é uma das, né, um dos documentos aqui, aproveitei aqui para mostrar, aí, ó, por exemplo, ó, você que é empresa, você tem que verificar, o pessoal da segurança do trabalho, ó, vai comprar um equipamento, tem essa certificação, tá vendo aqui, ó? Ministério do Trabalho e Emprego. Você faz uma pesquisa para ver se aquele equipamento que ele está fornecendo tem esse documento aqui, ó. Esse documento aqui, ó, foi tirado lá no cartório, que fica lá no Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Tem uma unidade aqui, eu não sei se em todas as cidades, mas aqui em Goiânia tem uma unidade aqui, e você vai, por exemplo, você é fabricante de uma vestimenta, igual tá falando aqui, ó. Vestimenta de segurança tipo conjunto, que é basicamente a japona. Deixa eu ver se tem foto aqui. Não tem foto. Tem só os testes aqui de fogo, ó. Por exemplo, você fabrica uma vestimenta que é uma japona, né? É uma camiseta e um. Tem um modelo aqui antigo.
Ó, essa vestimenta aqui, ó. Que é o uniforme do eletricista. Principalmente o de rede, ó. Aí, vamos supor, você é fabricante, né? Dessa vestimenta aqui, ó. Basicamente, a japona em brim, né? Ela é em brim. Você tem a calça, basicamente é um brim, sabe? E daí ela tem um banho químico. Esse banho químico, ele tem uma proteção, tá? Uma proteção que impede, não que ele não pegue fogo, mas quando você tem exposição a um arco elétrico, essa vestimenta, em vez dela virar um pavio e você, sua carne, virar uma vela, né, a cera da vela, ela vai se dissipar e ela vai desfazer a roupa. Mas você mesmo, né, não vai haver o risco, além do arco elétrico, o risco de você ser incendiado. Você desmaia, aí a sua roupa está pegando fogo e aí você morre queimado, por exemplo. Tá? E daí, para eu vender essa roupa aqui, eu tenho, né, por exemplo, eu vou pegar uma loja famosa aqui de Goiânia, né? Tem a Capitão América com K, né? Capitão América, para ela vender essa roupa, primeiro, como ela é um atacadista, não, um varejista, melhor dizendo, né? Como ela é um varejista, ela vende para pessoas físicas, né? CPF, ela tem que comprar de alguém ou fabricar, né? Só que antes, essa pessoa que fabrica, ela tem que fazer esse registro. Ela pega, fabrica, faz um teste. Tem um teste, você coloca ela no manequim, aí dá um arco elétrico, aí vê o resultado. Dependendo do resultado, essa roupa vai estar liberada. Aí, geralmente você coloca uma solução desse. Você literalmente embebe ela nessa solução e aí ela fica meio impermeável, tá? Tanto que com a lavagem, né? Você vai lavando, obviamente, ela vai perdendo a característica e aí chega um tempo que a empresa ela troca a sua, né? A sua vestimenta. Tem que trocar, tá? Porque senão ela vai funcionar como um brim normal aí. Então você tem que fazer o teste. Você vai no laboratório, né? Não precisa necessariamente ser o Inmetro, né? Um laboratório que faça esse teste. E esse laboratório ele vai atestar, né? Com dados aqui, ó, com dados, né? Falando que ele é ok. E aí você vai levar esses dados aqui e o Ministério do Trabalho e Emprego vai abrir um protocolo, tá? É um cartório lá, e ele vai fazer a autenticação. Depois dessa autenticação, ele vai criar um número, que é o chamado CA, Certificado de Aprovação. E aí sim, a Capitão América pode comprar essa roupa, né, genérica aqui, tá? E aí vender para o CPF ou vender para o CNPJ, para a empresa. Do mesmo jeito, vamos supor que eu sou um cara rico. Vamos aproveitar que meu nome é Pablo, né? Pablo Marçal. Vamos supor que eu sou Pablo Marçal, sou um cara podre de rico. E daí eu resolvo fabricar roupa, né? Mas só que eu dou uma olhada ali, aí eu, para que fabricar se eu posso comprar direto lá dos laboratórios da Dupont? Então eu compro lá, a Dupont me fornece o certificado dela lá, né? Aqui, ó, tem certificado aqui da Dupont, tal. Ela me fornece, eu pego a licença aqui, pego as roupas, né? A licença, já que é importação, aí eu posso vender? Não. Aí eu vou lá no Ministério do Trabalho e Emprego, mostro essa roupa que a Dupont, né, Norte América fez. E aí mostro aqui para o Ministério do Trabalho e Emprego. Se não me falha a memória, ainda tem que fazer teste aqui no laboratório aqui no Brasil, tá? Faz o teste,
ok, está funcionando, então ela vai criar um protocolo e criar um certificado de aprovação que ele vale aqui no Brasil. Ah, professor, achei que era só comprar a roupa lá na 25 de março, comprar a roupa ali no camelódromo e aí fornecer para funcionário. Não. Se tem risco, né, por exemplo, risco de incêndio aí, né, risco elétrico, mesmo você mexendo em baixa tensão, você tem que fornecer uma japona, uma roupa aqui, principalmente para redes, tá? Eletricista de rede, mas também para baixa tensão, industrial, você tem que fornecer, porque o barramento de baixa tensão, quando acontece esse curto-circuito, a corrente ela vai a um valor muito alto. Ela, matematicamente, né, a gente olhando lá na fórmula, ela tende ao infinito, ou seja, um valor muito alto. Aí por isso que o arco elétrico aparece lá no barramento. Ah, professor, então quer dizer que se eu contrato eletricista, eu sou uma terceirizada, eu sou a própria Equatorial, eu tenho que ter certeza que o equipamento que eu estou fornecendo, a vestimenta aqui, por exemplo, as luvas, luva de isolante de borracha aqui, ó. Ver se tem desenho dela aqui. Tem. Luva de borracha, né? Óculos, né? Ferramentas manuais aqui, ó. Ferramenta manual para elétrica, geralmente, ela tem. Ó, isso aqui é metal. Geralmente, elas têm uma isolação mais robusta. Deixa eu ver aqui uma. Aqui é alicate de bico. Aqui é aquele alicate bomba d'água, né? Que o pessoal chama aqui. É, chave de fenda. Geralmente ela tem uma proteção maior aqui, ó. Tem muitas que ó, a isolação ela chega até aqui na pontinha. Se for chave Phillips, o martelinho aqui, aí geralmente é de borracha. Esse martelo bola, isso aqui geralmente o pessoal utiliza para a linha de 138, 69 kV, dependendo do tipo de ferragem, tá? Pessoal, então quer dizer que tem que ter toda uma documentação, tem que ter, por exemplo, ó, isso aqui é o modelo de ordem de serviço. Pessoa até a OS, a ordem de serviço. Na verdade, ela é uma SS, aí ela vai virar uma OS aqui. A OS ela tem que ter espaço aqui para mostrar que você entregou material para o eletricista, já que ele fica de plantão, né? E aí não é todo o plantão que ele se expõe ao risco, né? Ele só vai se expor na hora que ele for fazer, sei lá, trocar uma chave fusível, trocar um elo fusível de uma chave fusível, ou trocar o conjunto completo, né? Então ele vai pegar um formulário deles e fazer uma APR, né? Isso daqui, ó, hum, isso daqui é para lá é aquele o instalador de internet, sabe? Lá da Vivo. Aí, procedimentos operacionais, né, que são as instruções técnicas. Tudo que esse operador aqui, ó, operadores de subestação de energia elétrica. Ah, esse operador aqui não é um instalador de internet, não. É porque tem a estação rádio base. A estação rádio base, geralmente a antena lá de celular, ela tem, né, uma alimentação elétrica aí tem, por exemplo, grupo motor gerador, para quando tem falta de energia, o sistema lá de celular ele continua funcionando, né? Que basicamente o sistema celular aí da cidade é como se fosse o roteador da sua casa, né? A diferença é que sua casa ela tem um espaço ali limitado. Já a rede celular, né? Ela abrange a cidade inteira. Então, aonde você tem torre, é um roteador que está instalado ali. É como se a sua casa fosse a cidade inteira, e aí você tem roteadores espalhados aí pela cidade inteira,
onde você tem a cobertura do celular. E para cada torre dessa, você tem alimentação elétrica, você tem grupo motor gerador, né? Você tem a parte aí de transmissão, né? Os equipamentos aí de telecom, tá? Então, aí geralmente, como demanda aí um alto consumo de energia, aí você tem que aprender. Aí geralmente tem subestação de estação, chama ERB, né? É EBR, né? Estação Rádio Base. Ah, aí a estação Rádio Base, ela tem é, transformador, tem grupo motor gerador, tá? Às vezes é uma subestação abrigada, às vezes é uma subestação ao tempo, tá? Aí, no caso, essa daqui em específico, ela, se eu não me engano, ela era brigada, tá? E aí tem, ó, a função, lembra lá do Código Brasileiro de Ocupações, tá? Então, isso aqui está em conformidade com o Código Brasileiro de Ocupações. Esse operador de subestação de energia elétrica, né? Para dar manutenção na estação rádio base, no caso aí da Vivo aqui, né? Aí essa é uma empresa aqui de Goiânia, né? Que na época eu ainda estava como estagiário aí, e aí estava, né? É, não, na verdade eu estava como consultor deles lá. E aí a 3A Consultoria, ela contratou, né? No Brasil inteiro, né? Onde tem a cobertura. Inclusive, eu falo recentemente, né? Quando teve a Lembra que a Oi, ela foi vendida e rateada, né? Separada aí, uma parte aí para Vivo, outra parte para Claro, né? E daí, inclusive, nessa época aqui, a Vivo tinha adquirido a antiga GVT, né? Tinha adquirido as instalações, a infra, né? Da GVT. E daí precisava, né, fazer capacitação, tá? Então, tudo que faltava lá, a gente pegou e fez, elaborou, né, a função, elaborou os procedimentos operacionais. Então, esse documento aqui, ó, de 72 páginas, é praticamente a capivara da empresa aqui, né? Tudo necessário aí para, né, dessa estação rádio base aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha, essa aqui tinha grupo motor gerador, ó. Ainda estava instalando ainda. Beleza, professor. Estou entendendo. Então, vamos lá em situação, né? Ah, lembrando aqui, né? Eu acessei lá naquela aula, mas é sempre bom a gente. Você vai vir aqui, né? MTE, né? Ministério do Trabalho e Emprego. Aí você coloca aqui, ó, normas regulamentadoras. E aí, basicamente, né? A regulamentadora aqui que a gente vai lidar aqui na aula é a NR10, né? Segurança e Eletricidade. Igual eu mostrei naquela aula, você tem acesso ao documento atual, né, que é a NR10 em si, né, a última atualização, tá? A última atualização que pelo que eu estou vendo aqui foi em 2019, tá? Não necessariamente atualiza todo ano. Tem também esse aqui, ó, o Manual de Auxílio na Interpretação da NR, tá? Esse manual aqui, infelizmente, eu só descobri depois que eu me formei. A mesma coisa, tá? Da norma, só que a norma aqui, ó, ela tem o item e acabou, né? Objetivo, campo de aplicação, né? Agora, o manual em si, ele além do item, ele tem uma explicação, né? Um comentário, geralmente é o engenheiro de segurança e também da área da elétrica, né? Dependendo lá de quem está lotado lá no Ministério do Trabalho e Emprego, eles elaboram esse material e fazem esses comentários aqui explicando. E essas explicações aqui, ela é fundamental para você, futuro eletrotécnico, para você, futuro engenheiro eletricista, ou seja, para todos da área da elétrica. Ouso dizer que também é importante para o eletricista. Ah, professor, mas eu
Atualmente eu só sou eletricista predial, né? Nem industrial eu sou ainda não mexo com a indústria e tal. Beleza, mas é importante você saber que ela é, que existe e que tem aonde você encontrar e tem como você ler aqui cada comentário, ó. Ela pula aqui, ó, de ó, 18 páginas, muito aqui é sumário, tá? Para 100 páginas, né? Porque cada item que você está vendo aqui, ó, toda norma ela começa, ó, 10 ponto alguma coisa. Então é NR10. Ela começa com os itens, aí fala, olha, é o objetivo e campo de aplicação, ok? Fala que é o introdutório, traz orientações objetivas quanto à especificidade e genérica, né, quanto à finalidade e aplicabilidade, resumindo e condicionando as disposições regulamentares aí, tá? Eu sei que é um vocabulário um pouco mais, né, rebuscado aqui, mas nada que a gente lendo aqui a gente não consiga entender. Então é importante que você saiba que tem esse comentário. Praticamente quase todas as normas têm um documento igual a esse daqui, tá bom? Dada a especificalidade de cada norma aí, mas quase toda tem esse documento, tá? Então é importante. Vamos dar uma olhadinha no questionário aqui, ó. Deixa eu um pouquinho ver, prévia do questionário. Olha, são 10 questões. Vamos dar só uma olhada aqui, né? Ó. Qual norma que regulamenta a segurança da eletricidade, né? Essa daqui é para você não tirar zero, né? Então, aqui, ó, só para vocês saberem, tem até, se eu não me engano, 36. Ah, não, é 38, ó. E aí é igual eu falei, ó. Toda norma de segurança, ela começa com um número, ó. Por exemplo, a 12 é máquinas e equipamentos, a 30 eu não lembro, a 40 ela não existe, a 10 é em eletricidade, a 20 eu também não lembro, não. Eu sei que fica relacionada a posto, de combustíveis, deixa eu ver aqui. Ó, segurança do trabalho com inflamáveis e combustíveis. Então, isso aqui, inclusive, é uma pergunta recorrente, tá? Em concursos aí. A sigla EPI, né? Ela significa equipamento de proteção individual. Inclusive, ó, e cuidado, ó, equipamento de participação individual, elemento de proteção contra acidente, não é? Equipamento de proteção contra incidentes, tá? Na verdade, o incidente, ele pode ser algo que aconteceu, por exemplo, você pegou, estava andando aí na rua, né, andando na sua casa, você quase escorrega, por exemplo. Você quase escorregou, quer dizer que você não escorregou. Você pode até ter ficado um pouco machucado, mas o acidente em si não aconteceu. Aí o incidente, ele pode ser classificado como um quase acidente, tá bom? Mas é equipamento de proteção individual. Inclusive, é aqui, ó, está relacionado tanto o individual quanto o coletivo, né? Não tem uma específica, mas ele tá especificado aqui na NR6, tá? O EPC do mesmo jeito, equipamento de proteção coletiva, ó. E aí tem as pegadinhas aqui, ó, proteção civil, elemento de proteção, tá? É equipamento, tá? Elemento é praticamente, é assim, vou dizer que era elemento, ó, por exemplo, igual isso aqui, ó. Esse martelo aqui é um elemento de máquina. Uai, professor, um martelo é uma máquina? Uai, como assim? Você sabia que o martelo é uma máquina? Por quê? Ele ajuda você a fazer uma tarefa, né? Por exemplo, martelar um prego, né? Bater um prego ali, né? Uma tachinha. E você utiliza o quê? Você utiliza uma ferramenta ou uma máquina, né? Que é o martelo, para você fazer essa tarefa. Imagina você tentar colocar um prego, sei lá, de meia polegada aí, né? Na mão, na parede, ou sei lá, na madeira aí, né?
Moço, você vai arrebentar a mão, né? Você não vai conseguir fazer isso. Então, mas eu vou usar um alicate. Um alicate também é um equipamento. É o adequado? Não, né? O mais adequado é o martelo ou aquela pistola de prego, né? Aquela automática ali. Se não me engano, ela é pneumática. Deixa eu ver o que mais. Antes de realizar qualquer serviço próximo à eletricidade, primeiro é necessário constatar o quê? Que possui essa ferramenta necessária? Não tá errado não, viu? Vamos ver o que mais aqui. Não se faz necessário constatar antes do serviço, apenas depois. Mas espera aí, se você constatar depois, se tiver que acontecer alguma coisa, um acidente, vai ter acontecido, você concorda? Inclusive, essa verificação antes é chamada de análise preliminar, ou seja, análise antes de você se expor ao risco. Então, isso aqui está errado. Essa primeira podia até ser, vamos ver o outro. Se o alicate que possui é isolado, tá bem, né? É, é, pode ser, tá? Que existe ausência de tensão. Assim, basicamente na NR10, a prioridade é a desenergização elétrica, tá? Então você desliga e você também faz o chamado aterramento funcional ali, o aterramento temporário, tá? Que se mesmo se alguém ligar, mesmo se energizar, a energia, em vez dela ir, né, passar pela pessoa que está fazendo a manutenção, ela vai para o aterramento e protege. Então, na escala de prioridade, ó, inclusive, ó, quando você vai, às vezes, a gente não está acostumado a fazer aqui, ó. Ah, não, vamos supor que eu apertei esse aqui, ó, que na verdade, né, também pode ser. Mas você tem que procurar a mais correta, tá? Tá, a mais correta é a ausência de tensão, tá? É prioritariamente a desenergização elétrica. Existe na própria NR10, igual eu falei lá na aula passada, existe também trabalhos que você faz com a rede energizada, tá? Mas aí você tem que fazer, utilizar uma técnica, né? Aí eu sei, professor, é o Rasengan, né? Lá do Naruto? Não. Isso aqui você está assistindo desenho demais. Existe uma técnica, é chamada de técnica ao contato, técnica, se você tiver dando manutenção em linha viva, né, na 3.8, você usa a técnica ao contato e utiliza a técnica à distância. Agora, se for em linha de transmissão, você utiliza a técnica ao potencial, porque ali o potencial elétrico ele é muito alto, né? Ele é bem acima da média tensão, geralmente é acima de 36, 34,5 kV você já tem que usar o ao potencial, né? Ao contato, você vai entrar em contato. Só que você vai utilizar um EPI e um EPC, e o EPC ele vai limitar a abrangência do campo eletromagnético, evitando a indução eletromagnética, né? E a formação de potencial em você. E o EPI ele vai evitar o contato ali direto, né? E ele vai ter uma proteção ali que ele consegue abranger, diminuir, né, a abrangência da indução eletromagnética. Então, ao contato, você entra em contato, mas você se protege com o EPI e também, se for uma rede nua, né, até numa rede compacta, você também coloca uma cobertura ali para ela diminuir esse efeito, tá? E ao potencial, você também vai entrar em contato, só que o potencial elétrico, ele é, por exemplo, 69, 138 kV, daí você utilizar apenas a proteção não é, né, assim, não é o suficiente. E daí você vai ter que literalmente entrar no mesmo nível de energia. Lembra lá no Dragon Ball Z, né? Para você fazer a fusão, você tem que colocar o seu Ki, né? Não é Cosmo, não, viu? Cosmo é dos Cavaleiros Zodíaco. Você tem que colocar o seu nível de energia igual a quem você vai se fundir. Por exemplo, o professor Renan está aqui do lado aqui, né? Se a gente for fazer
né, um engenheiro mais poderoso aqui, o engenheiro Super Saiyajin, nós temos que elevar o nosso nível de energia no mesmo patamar para nós dois fazermos a fusão, porque senão a fusão não dá certo, não. Então é mais ou menos nesse sentido aí, né? Tirando a brincadeira aqui, pessoal, você vai literalmente entrar no potencial elétrico. E o que causa corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica é a que mata. Você pode estar dentro de um potencial elétrico, por exemplo, de 145 kV aí, né, de tensão, e você literalmente não acontecer nada. Se você tiver apenas nesse potencial elétrico. Agora, se eu tiver com a mão em 145 kV e, por exemplo, a outra mão no aterramento, ou seja, vai dar uma DDP de 145. Aí eu vou explodir, né? Aí literalmente eu vou pegar fogo, vai dar arco elétrico e provavelmente, né, eu vou, né, vou sofrer os efeitos aí, né, parada cardiorrespiratória, queimadura de terceiro grau, né, e vir até o mórbido, né? Então, o potencial elétrico, você vai sentir um formigamento no corpo, tá? Inclusive, o pessoal que trabalha com linha viva de distribuição, o pessoal que trabalha com linha viva de transmissão, né, que é o método ao potencial, utiliza uma roupa, tá? Uma roupa especial, que ela funciona como uma gaiola de Faraday, né? Atenua, tá? Esse efeito do formigamento, mas ele ainda existe. Aí você vai de helicóptero, o pessoal te deixa em cima lá da linha, né, de helicóptero, ou então você sobe pela estrutura e da estrutura você é içado com bastões isolante. Tem o método que o pessoal chama o método da cadeirinha isolante, né? Depois eu mostro para vocês, né, vídeos aí mais relacionados a isso. Então a prioridade é ver se não tem tensão, tá? Mas com alicate isolado é bom você ter a certeza e que possui as ferramentas necessárias é bom também, mas aqui é a prioridade máxima que é existir a ausência, ou seja, não ter tensão elétrica. Os números de acidentes com eletricidade são cada vez mais assustadores. O motivo pelo qual os acidentes continuam acontecendo é falta de campanhas publicitárias que informam os riscos? Não, não necessariamente, tá? Nem todo mundo assiste essas campanhas e nem todo mundo segue. O pessoal acha que energia, baixa tensão, não dá nada, não. O perigoso é só lá em cima do poste. Ambos são perigosos. Inclusive, estatisticamente, quem mata mais, né, é a baixa tensão. Falta de políticas públicas de conscientização. O Ministério do Trabalho e Emprego, né, ele tem uma pasta, né, essa pasta ela tem um budget, um orçamento, mas também não é a falta, tá? Existem campanhas, mas não é só isso. Vamos ver aqui o C aqui, ó. Total descaso e desrespeito com os procedimentos de segurança. Aí eu concordo. Porque você tem campanha publicitária? Tem. Tem, tem política pública? Tem. Mas o que importa mesmo, né, além da campanha publicitária, da política pública, o que importa é a empresa, né? Inclusive está lá na NR10 e outras NRs, né? Que a empresa ela é responsável, tá? Ela é responsável por garantir o treinamento, garantir. Por isso que nesse documento aqui, ó, no prontuário das instalações elétricas, eu tenho que saber se o eletricista ele é eletricista de verdade, saber se o eletrotécnico ele é eletrotécnico, engenheiro é engenheiro e por aí vai, tá? Eu tenho que fornecer os equipamentos de proteção individual, eu tenho a obrigação de fornecer equipamento de proteção coletiva, inclusive o treinamento para tal, tá? Então isso daqui tá ok. Vamos ver o próximo aqui, ó. Total descaso e desrespeito com as políticas públicas. Não, pessoal, aí é com os procedimentos de segurança, igual eu falei. Você pode ter política pública, mas se você lá na empresa, né, você que é empresário, fornece o EPI, fornece EPC, tem ou tem técnico de segurança, tem engenheiro de segurança, tem médico do trabalho, toda uma equipe lá
fornecendo lá o ASO, né, o atestado de saúde ocupacional, tudo para o funcionário. Mas se ele simplesmente, eu não vou, eu sou desses, eu não vou cumprir, né? E infelizmente existe pessoa que fala desse jeito, tá? Você vê uma coisa besta, né? Eu lembro quando eu já tinha me formado, eu estava trabalhando numa empresa, aí viraram assim para mim, eu não usava bigode nem barba, né? Fala, esse menino aí, esse Nutelinha aí, o que que esse menino tá fazendo aí? É estagiário? É office boy? Não, juro para vocês. Eu tinha a minha lata era menos era mais nova aqui. E aí literalmente, tinha um eletricista lá, falou: "Eu não vou seguir esse menino leite de pera aqui não. Eu não sei nem se ele sabe os procedimentos de segurança". Aí lá tá ele lá mexendo com o circuito e o circuito energizado, tá? Isso aconteceu, viu? Isso não, não é. Queria que fosse piada, mas não é. Então, total descaso e desrespeito com os procedimentos de segurança. Você pode ter tudo isso, mas se você respeitar o procedimento de segurança, né, que é direito seu, ok. Você não vai acontecer acidente com você. Vamos lá. Rapidão que já estou terminando, pessoal. Todo trabalho, quais os trabalhos com eletricidade oferecem risco? Todo trabalho que envolve eletricidade é perigoso. Concordo, viu? Todo. Não importa. Apenas aqueles que são feitos em linha viva. Inclusive os que são feitos com linha viva. Mas todos são perigosos. Vamos ver, o A aqui está o mais correto. Apenas trabalho com eletricidade próximos a rios e lagos, né? Inclusive isso. Então, quando você vê apenas, você já olha com outros olhos aqui, ó. Apenas em alta tensão, baixa tensão não oferece risco. Isso aqui é a percepção, viu, da maioria das pessoas, principalmente do BA1. Eu não sei se eu comentei com vocês, né, lá na NBR 5410, que fala de baixa tensão, né, e na NBR 14039, que fala sobre média tensão, é, fala de um cidadão chamado BA1, né? BA1 é um adulto, tá? Que ele não tem treinamento de NR10, por exemplo, tá? Ele até fez o segundo grau, finalizou o segundo grau ali, né? Tem gente que não finalizou, mas na média, né? Finalizou o segundo grau, viu eletricidade, sabe fazer associação de resistores, sabe fazer como ninguém, mas ele não tem um treinamento que o eletricista, o eletrotécnico e o engenheiro vai receber. Inclusive, ele recebe no curso, né? E depois, quando ele entra numa empresa, também tem treinamento, tá? Então, assim, é, todo trabalho que envolve eletricidade é perigoso, tá? E essa que é a percepção de que só é baixa tensão não oferece. Baixa tensão não dá em nada. Até uma vez minha mãe falou: não, é bom você levar um choque para você ficar esperto, né? Eu quero acreditar que ela estava brincando, viu? Mas isso é uma percepção, infelizmente, da maioria das pessoas. APR, né? É o que eu falei. Você tem o formulário aqui, né? O formulário de solicitação de serviço. E aí, às vezes, eles juntam esse formulário e criam o que chama APR, Análise Preliminar de Risco. Então, a APR é a sigla, né? Para, deixa eu ver, Agência Paranaense, não. Análise Parcial, também não. Ministério, não, não existe um Ministério APR. É a abreviação para Análise Preliminar de Risco. Ainda sobre a PR, né? A agência para não, se o preenchimento é parcial e não é importante, ele é total e extremamente importante, fundamental, né? Esta deve ser preenchida antes de qualquer procedimento, e agora está certo. De manutenção, vistoria ou construção, pois por meio dela o profissional poderá evitar situações de risco. Por isso que ela chama preliminar. Então, essa aqui está correta. Vamos ver o outro aqui. Antes do início de qualquer atividade, deve-se primeiro ligar para o APR, o Ministério da. Não, aqui está errado. Então é o C mesmo. Lembrando, tá? Na hora que você acessa a sua página, essas questões ela muda de lugar, tá?
Inclusive, ela muda as alternativas aqui. Então, na hora que você estiver fazendo, atenha-se ao que está escrito, a ideia que está escrita, tá? Não vai, não. Eu vi lá na aula, o professor falou que a questão 8 é a letra C. E às vezes, na hora que roda no seu aí, né? O software aí do AVA aí, do Moodle, né? Ele muda, ele faz essa mudança aí, tá? Então, não vem seco aqui no C, não, viu? Vamos ver aqui, qual é o nome do dispositivo indispensável isso aqui é mais para o eletricista, em manutenção elétrica que protege contra choques e fugas de corrente, né? É o dispositivo diferencial residual, DR, ó. O DPS, ele protege contra surto, tá certo. Mas fuga de corrente é esse daqui, ó. O disjuntor, ele protege contra curto-circuito e sobrecarga. Mas fuga de corrente, ou seja, desvio da corrente do circuito, seja por um condutor descascado ali, né, molhado, e aí vai conduzindo energia pelo reboco ali molhado, ou até uma ferragem, né? Aí esse tipo de acontecimento, de fenômeno, né, é a chamada fuga de corrente. Então o DR é que faz isso. Ele, na verdade, ele monitora a fase e monitora o neutro. Aí ele olha aqui para a fase, né? Ele tem é, um, um TC, né? Um transformador de corrente ali. Transformador de corrente, ele observa o campo magnético. Aí ele olha o campo magnético ali, né? E aí, por exemplo, que campo magnético representa, sei lá, 10 amperes. Aí entra 10 amperes e sai 5. Aí cadê os outros 5? Esses outros 5 ele deveria estar saindo pelo neutro, tá? Se ele não está saindo, quer dizer que ele está indo para algum lugar. O que que ele faz? Ele desarma. Ele, opa, tá fugindo corrente. Que o certo é entrar 10 e sair 10, tá? E ainda tem mais, tá? Circuito de tensão alternada, se ele for trifásico, principalmente num motor, né, que cada enrolamento aí tem a mesma carga, cuidado, viu? É, o neutro geralmente ele tem a corrente lá igual a zero, tá? Por quê? Porque o circuito é alternado aí, ele é vetorial, tá? É uma soma vetorial, não é soma algébrica igual a gente viu lá em instalação não, em eletricidade, tá? E daí as três correntes do trifásico que são iguais aí, né? Porque o enrolamento aí do motor em triângulo, né? Ele triângulo só tem tensão de linha, tá? Então ele também só tem corrente de linha. Aí as três correntes elas se anulam, tá? Tem corrente lá, mas na verdade, como cada uma tá anulando outra, e aí o equipamento mostra zero, tá? Mas aí se tiver fuga de corrente, ele vai ficar diferente de zero. A última questão, né? Porque senão meus alunos da outra turma vão me bater. Conforme a norma regulamentadora que rege segurança, instalações e serviços, né, eletricidade, diz, lá no item 10.2.9.3, é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Isso é verdade, tá lá. Sobre essa afirmação, podemos dizer que ela está correta? Sim. Então já vamos logo para o sim aqui, ó. Vamos ver o C, sim, desde que os adornos estejam com boa aparência e não contrariem o código de vestimenta. Ah, então quer dizer que se o seu relógio ele for Rolex, então você pode usar na instalação. É mais ou menos isso que ele está falando. Se ele for igual esse meu aqui, Xiaomi, né? Xiaomi, se ele for da Apple, ele é chique, né? Então você pode usar. Globo e você, nada a ver, né? Então, assim, é vedado, você não pode usar, mas não é por uma questão aesthetic, né? Igual fala lá aquele youtuber lá, né? Não é uma questão estética, é uma questão de segurança, ó. Aqui, ó, no D, aqui, ó, sim, pois o uso de adornos, né, ó, adorno aqui, ó, óculos, relógio, anel, né? Um anel para todos governar lá, lembra lá do Senhor dos Anéis, né? Então, o Saruman, nada de usar o anel, hein? Então, o uso de adornos pode oferecer diversos riscos à integridade física ou até mesmo ocasionar em morte em alguns casos.
Porque aí, ó, pode haver isso aqui, ó, é aço, né? Ou é um metal, viu? Não é aço, não, viu? Então, ele pode oferecer o quê? Indução eletromagnética. Ele pode entrar em contato com o circuito. Aqui, aí eu estou usando uma luva, a luva vem até aqui, e aqui está em contato com a minha pele, entra em indução eletromagnética, eu entro em potencial, e aí eu estou descalço, por exemplo, vou tomar choque, né? Isso aqui vai emperrar, não tem aqueles cara que utiliza aquelas correntes, né? Corrente de Andrômeda lá, né? Aquelas correntes de metal, né? Os rappers, né? Aí usa a correntona que a corrente prende e aí pode provocar acidente até mecânico, até, né, nos motores, nas correias lá, né? Então é por isso, não é uma questão estética, não. É uma questão de segurança mesmo, para evitar que se prenda, né? Evitar que conduza eletricidade, por aí vai. Beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa aí ter demorado muito aí. Desculpe aí, Valdizeira, Adriano, Elton. Deixa eu ir ali para outra turma ali, que já estão gritando aqui. Shazam, Shazam. Alô, galera. Tchau, tchau.